Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Mais uma vez estamos reunidos para o nosso encontro semanal na casa de Pai José Cambinda. Damos início aos trabalhos com a nossa prece de abertura. Deus meu Pai, Jesus, Mestre e Pastor de nossas almas, aqui estamos para mais um trabalho nessa casa do caminho. Que os trabalhos da noite sejam amparados pela espiritualidade amiga desta casa e que nossos anjos guardiões possam nos orientar para que possamos conduzir esse trabalho com muita paz, tranquilidade, harmonia e equilíbrio. Que possamos estar receptíveis para recebermos as orientações e as bênçãos que aqui serão emanadas nesta noite. Que o palestrante da noite seja instruído por seus mentores espirituais e possa trazer para nós o melhor de seus estudos e que possamos aprender com ele. Que assim seja. Nosso irmão Márcio fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 40, em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 7. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando as leis, aperfeiçoando os costumes e aclarando os caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Muita paz a todos. Teremos na noite de hoje o nosso irmão José Elvésio, de Juiz de Fora, que falará para nós o tema sexo casual e sexo com compromisso. Olá, companheiros do Ideal Espírita, trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Pai José Cambinda. O nosso cordial abraço, na alegria de podermos conversar mais uma vez. O nosso tema é sexo casual ou sexo com compromisso. É um tema para a nossa reflexão. Eu não sou especialista nesse tema e nem tenho qualquer formação acadêmica a respeito. Eu elaborei esse estudo com base em leituras diversas, em sites que se aprofundam no assunto e na literatura espírita, obviamente. Pois bem, falar de sexo envolve sempre um certo desconforto, uma certa polêmica,
mesmo quando se procura encarar o assunto de forma natural, o que deveria sempre acontecer, ser tratado de forma natural. O assunto ainda nos leva para pontos de vista extremos, o moralismo repressor de um lado e a liberalidade irresponsável de outro. Mas, em virtude mesmo dos costumes, do preconceito, do falso pudor conservador, em que pessoas falam e se comportam de uma maneira e camufladamente agem de outra, o tratamento natural do assunto perde a espontaneidade. Embora nos tempos atuais vemos uma mudança gradativa, numa tentativa de quebra desse comportamento, quando muitos começam a assumir abertamente os seus sentimentos mais secretos e que deixam, obviamente, de ser secretos. E claro, eu estou falando com base na nossa cultura. Sobre preconceitos, tabus, mitos e culpabilidade que envolve esse tema, eu acredito que há uma forte influência religiosa e cultural que ao longo dos séculos colocou a prática sexual em um sentido de moralidade que a transformou em ato pecaminoso e que só deveria ser praticado para a procriação, e mesmo assim com muitas restrições. Só que moralidade não pode estar vinculada exclusivamente ao sexo, ou à sexualidade, ou ao ato sexual. Moralidade, segundo a definição mais utilizada pelo dicionário, é o conjunto dos princípios morais, individuais ou coletivos, como a virtude, o bem, a honestidade e etc. Mas quando o sentido é vinculado à sexualidade, em vez de nos tornar pessoas melhores, a moralidade faz com que tenhamos uma imagem positiva de nós mesmos e dos outros uma imagem negativa. Ou seja, eu sou virtuoso, minha moral é ilibada, já os outros são pecaminosos, são imorais. Mas por que a busca do prazer sexual é condenada por muitas religiões? Jesus, por exemplo, quase não se referiu ao sexo ou ao seu sentido correlato. Por exemplo, ele faz algumas referências, até lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 28, Jesus fala do pensamento de cobiça, porque os judeus naquela época tinham uma ideia clara de que o pecado, a má conduta, era aquela efetivamente praticada. E Jesus já coloca que o pensamento já é um sinal de pecado, quando é um pensamento errado, deturpado. Quando ele diz qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Em outro momento, quando ele está com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, e sabendo que ela já tivera 5 maridos e morava com outro que não era considerado seu esposo, Jesus também não condena. Ele demonstra compreensão. Ele leva aquela mulher a entender que a situação que ela vivenciava representava um mal para ela mesma. Em momento algum, Jesus a impõe ou impõe a ela qualquer restrição daquela conduta. Sobre a indissolubilidade do casamento, Jesus cita a Escritura, onde afirma que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão 2 numa só carne. No entanto, ao longo desses quase 2 milênios, as autoridades cristãs se preocuparam muito com a questão da moralidade sexual e se basearam principalmente no Antigo Testamento e nas cartas de Paulo, fazendo as suas interpretações e, em algumas ocasiões, essas interpretações até vão divergir entre si. Houve também uma forte influência dos filósofos gregos e de vários teólogos para estabelecerem as práticas e ensinamentos da religião. Questões como homossexualidade, celibato, casamento, contracepção e a própria relação sexual
foram sendo definidas de acordo com essas interpretações. Santo Agostinho foi um dos que mais influenciaram a forma radical da visão cristã do sexo. Ele argumentava que o desejo sexual, e ele chamava o desejo sexual de luxúria, tinha levado Adão a aceitar a proposta de Eva, aquela proposta de provar do fruto proibido da árvore da sabedoria. Vocês conhecem bem a alegoria bíblica. E, a partir daí, o desejo sexual foi associado com a origem dos pecados, gerando muita confusão, muita ansiedade diante do sexo no seio da igreja. Muitos cristãos, muitos mesmo, passaram a conviver com a sensação de vergonha diante do desejo sexual e do ato de saciar esse desejo, o que ainda se reflete fortemente até os dias atuais. Sem contar o desprezo e a humilhação, a castração dos desejos para a mulher devido àquela atitude de Eva, uma atitude naturalmente alegórica, não é? Mas, adentrando um pouco mais no nosso tema, nós vamos analisar mais detalhadamente o sexo casual. Sexo casual, de acordo com as definições mais aceitáveis, é uma atividade sexual que ocorre fora de um relacionamento romântico e implica a ausência de compromisso ou vínculos entre os parceiros sexuais. É basicamente ter uma relação sexual com alguém desconhecido, sem o compromisso de estabelecer com essa pessoa um relacionamento sério. O sexo casual, de forma alguma, indica algum tipo de envolvimento ou desejo de namorar, ou de construir uma família, de ter filhos, ou até mesmo morar juntos. Os exemplos mais comuns de sexo casual incluem os encontros casuais, o famoso ficar dos tempos modernos, né? Aquela expressão usada para o encontro e até mesmo alguns reencontros ocasionais, onde se trocam beijos, carícias e até mesmo relações sexuais. Também o sexo de uma única noite ou de um único dia, né? Porque não acontece só à noite. A prostituição, alguns casos de troca de casal e também o sexo grupal. Esses são os exemplos de sexo casuais. E por incrível que pareça, o sexo casual, ele possui regras e não é praticado sem o consentimento dos envolvidos. Aliás, esta é a primeira regra, deixar claro o que se pretende e que haja o consentimento da outra parte. Uma outra regra é a proteção, para que não haja a transmissão de qualquer doença de um para outro, embora o risco sempre exista, porque há um contato entre os parceiros, e isso por si só já é fator de transmissão de doenças. A proteção também vai contribuir para evitar a gravidez. Filmar o outro escondido ou revelar o que aconteceu a terceiros, expondo o outro ou os outros, também não é permitido. Esta é outra regra para a prática do sexo casual. Mais uma regra que pude observar é o respeito que se deve ter entre as partes. O não compromisso, implicitamente constatado no sexo casual, não implica em desrespeito, em abuso ou qualquer atitude que possa prejudicar emocionalmente o outro. Em alguns textos, eu encontrei também a expressão sexo sem compromisso, como sinônimo de sexo casual. Mas essa expressão eu acho que não é muito adequada, em virtude principalmente das regras que eu acabei de enumerar, que nada mais são do que um compromisso assumido entre as partes, né? E um outro ponto que também deve ser destacado é o compromisso sentimental, já que o envolvimento emocional pode acontecer, pois sexo necessariamente envolve trocas, expectativas, e uma das partes pode se apegar. Então há aí um risco que se corre quando se diz que não há nenhum compromisso sentimental. E nos últimos anos nós observamos
naturalmente uma quebra de paradigmas culturais. E no caso do sexo sem compromisso, nós percebemos que há uma abertura para a sua prática, até mesmo com uma propaganda exagerada na busca do prazer imediato, do prazer exclusivamente físico. Essa tendência em divulgar a prática sexual sem qualquer preocupação com o sentimento alheio, o que caracteriza o sexo casual, está muito forte na mídia. Vemos artistas, influenciadores digitais, celebridades, personalidades da vida cotidiana que fazem questão de revelar ou divulgar as suas peripécias sexuais. Com certeza, isso faz com que a ideia do sexo casual se torne vulgar, comum, levando muita gente a acreditar que se trata de uma prática corriqueira e que pode e deve ser experimentada por qualquer pessoa. É algo para se pensar. Nós vamos deixando aí as nossas reflexões. Mas vejamos como o Espiritismo interpreta a sexualidade. Segundo os ensinamentos espirituais, a sexualidade é a força criadora natural da vida, que flui das fontes universais do amor divino. Essa força, essa energia, ela existe palpitante em tudo aquilo que vai se manifestando na vida, desde o mais ínfimo ser, como se dizem o ser subatômico ou infinitesimal, até as dimensões cósmicas dos astros. Vários autores espirituais definem a sexualidade como carga magnética, como qualidade vibratória da alma, como atributo divino. É, como dizem, uma oportunidade de ascensão espiritual, de união com responsabilidade. Eu quero fazer algumas citações de autores espirituais para que nós possamos esclarecer melhor como o Espiritismo encara a sexualidade. Segundo o Chico Xavier, ele diz isso no livro Lições de Sabedoria: o sexo é sagrado em seu valor intrínseco. Diz ele que através do sexo nós efetuamos a continuidade da espécie no mundo. Mas através dele, ele continua, recebemos também forças dinâmicas que podem sustentar a nossa vida espiritual e física para a execução do nosso trabalho na Terra. André Luiz, em alguns de seus livros, faz referências, observações sobre a questão sexual. Lá no livro Missionários da Luz, ele diz assim: o sexo, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. No livro Sexo e Destino, ele diz assim em determinado momento: na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea. Diz ele que entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com as faculdades outras. No livro Missionários da Luz tem uma fala do instrutor Alexandre, onde ele explica a união sexual como sendo uma força criadora universal. E ele ressalta o conceito de união de qualidades. Ele diz assim: substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Emmanuel, no livro Vida e Sexo,
ele destaca vários pontos importantes que nós precisamos ler integralmente para que pensemos melhor sobre a sua justificativa. Ele diz assim: o sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas às quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Em outro trecho, ele fala que a energia sexual, como recurso de lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Ele diz ainda que relações sexuais envolvem responsabilidade, que em torno do sexo podemos sintetizar todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, ele conclui, é teorizar simplesmente para depois aprender e reaprender com a experiência. No livro Encontro com a Paz e a Saúde, Joana de Ângeles afirma que a união sexual é fundamental à existência humana, por cujo contributo a vida se expressa, facultando as reencarnações dos espíritos. A união afetiva e a responsabilidade entre os parceiros que se elegem e se vinculam através do tempo, estímulos à arte e à beleza, ao trabalho e ao progresso, à busca da felicidade. Diz ela ainda que o sexo deve ser vivenciado com equilíbrio, ponderação, responsabilidade e discernimento, de modo que não se transforme em fator de perturbação ou de transtorno de comportamento. Conclui ela que vale sempre ressaltar que o sexo deve ser exercido com a valiosa contribuição do amor, que estimula a produção dos hormônios propiciatórios ao prazer e ao equilíbrio. Então, com base nessas observações, nós podemos deduzir que a atividade sexual tem dois aspectos distintos: o reprodutivo e a busca da satisfação física e espiritual. Emmanuel ainda acrescenta um terceiro aspecto, que é o estabelecimento e manutenção dos laços conjugais. Nós vamos mais adiante voltar a esse ponto. Mas, para os seres humanos, logicamente, o sexo ou o instinto sexual é muito mais do que o agente de reprodução. É prazer. Aliás, é muito mais prazer, como dizem os instrutores espirituais. Dizem eles que o sexo é o reconstituinte das forças espirituais. Para todas as espécies da vida, o sexo é exclusivamente reprodução. Apenas para os seres humanos ele é algo mais. Algumas pesquisas recentes têm apontado que 99% das relações sexuais que um casal tem durante sua vida em comum visam ao prazer. Mas será que isso, a busca do prazer, é contrário à lei da vida? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, lá na questão 719, pergunta à espiritualidade maior: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Vejam que interessante. E a definição de bem-estar é a seguinte: estado de satisfação plena das exigências do corpo e ou do espírito. É a definição de bem-estar do dicionário.
E vejam o que os espíritos responderam. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas e nem as forças morais. Viram que interessante? Essa definição dos espíritos sobre a busca do bem-estar. Nós então concluímos que a busca do bem-estar, do prazer, é uma característica natural do ser humano. O abuso e principalmente o prejuízo a outrem é que vem a ser condenado. Mas foi pela busca do prazer que o ser humano criou o hábito do namoro e do casamento. E naturalmente de algumas práticas discutíveis, como o sexo casual. Quem procura esse tipo de prazer não pretende compromisso, e casamento nem pensar. Sobre o casamento ou a união permanente de dois seres, Allan Kardec esclarece em O Livro dos Espíritos, em algumas questões lá, basicamente as questões de 695 a 701, aquilo que nós podemos sintetizar em algumas observações. Kardec ou os espíritos dizem o seguinte: o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Em outro ponto, eles afirmam a abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais. Mais adiante dizem que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. E afirmam ainda que a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, eles concluem, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, conforme vimos até aqui, podemos afirmar que o Espiritismo não condena ou afasta o sexo, mas busca a educação do ser humano, esclarecendo que o sexo é uma função de extrema importância para a planificação pessoal, mas sem representar uma dependência exclusiva, que deve ser praticado com responsabilidade e principalmente com amor. Vamos rapidamente, para que nós possamos finalizar a nossa fala, fazer uma comparação entre o sexo casual e o sexo com compromisso. Nós vimos que dentro da proposta espírita, a relação monogâmica, relação entre de uma pessoa para com outra apenas, representa um progresso na marcha da humanidade. E isso se explica pelas características desse tipo de relação, onde os parceiros fortalecem os vínculos afetivos pela convivência diária, através dos diálogos afetuosos, onde o respeito e a fidelidade ao outro proporcionam o crescimento de uma amizade sólida, duradoura, eterna, que favorece até novos encontros em futuras reencarnações. Já no sexo casual, essa experiência não acontece, em virtude da troca constante de parceiros e a não existência de vínculos entre eles. Há apenas uma variação de sensações físicas, onde a libido mantém-se ativa, o que exige cada vez mais novos relacionamentos para a satisfação do sentimento de prazer. Os indivíduos passam a viver exclusivamente para a vida material, para as sensações passageiras, jamais se sentindo plenamente satisfeitos. Sentem-se apenas cansados. Um outro ponto de comparação é a função sexual. Segundo Emmanuel, como nós dissemos anteriormente, basicamente a função sexual tem 3 objetivos: reprodução da espécie, permuta de vibrações amorosas e estabelecimento e manutenção dos laços conjugais. Ora, esses objetivos só são possíveis em uma relação monogâmica, em uma relação estável,
em que haja um compromisso entre as partes. No sexo casual, essas funções não são atendidas, pelos motivos óbvios, que já enumeramos anteriormente, mas que vale a pena recordar. Por exemplo, a reprodução é evitada no sexo casual, pois não há interesse em ter filhos ou qualquer descendente, já que não há compromisso ou intenção de manter o relacionamento. A permuta de vibrações amorosas também não existe no sexo casual, porque não há amor entre os parceiros. O que há é apenas a busca do prazer das sensações físicas. E manutenção dos laços conjugais é óbvio que não há mesmo, porque não existe união afetiva, nem qualquer interesse em assumir esse tipo de compromisso, essa união no sexo casual. Um outro aspecto a ser destacado é relacionado às doenças sexualmente transmissíveis. Entre os casais monogâmicos, essas doenças são praticamente inexistentes. Algumas doenças que já estavam controladas com declínio acentuado voltaram a aparecer com um crescimento preocupante, como a sífilis, por exemplo, que nos últimos anos tem aumentado muito, com casos inclusive entre adolescentes. E por falar em adolescentes, nós também vamos acrescentar um quarto aspecto, que são os casos de gravidez nessa etapa da vida, cujo problema em grande parte está relacionado ao sexo casual. E os prejuízos da gravidez precoce aparecem na evasão escolar, no aumento das desigualdades sociais, já que a maioria das meninas são de regiões pobres, na mortalidade das adolescentes femininas, em consequência de complicações na gravidez, o que já representa a terceira causa de mortes entre as mulheres no Brasil. E mais um ponto de grande importância para a nossa análise é a satisfação íntima, que proporciona uma proteção para a manutenção da saúde mental e do bem-estar geral das pessoas. Essa satisfação íntima não existe no sexo casual, pois ali o que se procura é apenas o prazer físico, como já constatamos. Não há essa troca fluídica, amorosa, que só a relação monogâmica com responsabilidade e amor pode proporcionar. Segundo Joana de Ângeles, a ausência de sentimento superior no ato sexual dá surgimento a contatos apressados, destituídos de significado emocional, que não chegam a produzir a harmonia interior esperada nem a saciedade, antes induzindo a novas e variadas experiências, na busca mágica de um término prazer que mais cansa do que produz bem-estar. E encerrando os nossos comentários, vamos citar Emmanuel, ainda lá no livro Vida e Sexo, que diz o seguinte: à medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que garantam o emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura, para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Era isso que nós tínhamos para a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço a todos vocês mais esta oportunidade e deixo o meu abraço fraterno, rogando sempre a Jesus que nos ilumine e nos auxilie na melhor compreensão da nossa vida. Agradeço, amigos. A seguir, Elos que Unem, momento dedicado aos irmãos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda para o refrigério de suas aflições. Senhor,
fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange de Ana. Essa falange, comandada por Arthur, não incorpora, atua em nossos pensamentos. Busquemos uma posição confortável para recebermos esses amigos, que também fluidificarão as nossas águas.
Hora de agradecermos todas as bênçãos que recebemos nesta noite. Louvamos a Deus por tudo e a Jesus pelo amparo e proteção, a espiritualidade amiga sempre a nos orientar. Nosso reconhecimento e gratidão. Que possamos tirar boas lições que foram nos ofertadas, principalmente nesses tempos tão difíceis. Dai-nos, Senhor, serenidade para continuarmos o nosso processo de iluminação interior através do seu Evangelho de luz. Que o amor seja a chama viva a nos sustentar e nossa consciência possa discernir o que seja melhor para a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Agradecemos a todos e convidamos para o nosso próximo encontro, dia 20 de julho de 2022. Uma boa noite e que possamos continuar com essas vibrações de amor e luz. Fiquem com Deus.